Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Ministro Flávio Dino lava nossa alma, toma decisão e destrói a Lei Magnitsky, deixando Dudu Bananinha e sua turma desesperados. Espia. É um Sem ratinho. citar a Lei como um Magnitsky, o ministro do Supremo, Flávio Dino, proibiu a aplicação imediata de leis e restrições estrangeiras no Brasil. Essa decisão do ministro Dino diz basicamente que a lei de outro país não vale aqui no Brasil. É uma clara reação do Supremo às sanções ao ministro Alexandre de Moraes, impostas, portanto, pelo governo dos Estados Unidos à luz da Lei Magnitsky. O ministro Dino determina que empresas estrangeiras que atuam no Brasil e empresas nacionais têm que seguir leis e decisões da justiça brasileira e não regras de outros países. O ministro Dino tornou sem efeito uma medida liminar da Justiça do Reino Unido que determinou ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, a desistência de uma ação no Supremo Tribunal Federal que pedia a suspensão dos contratos firmados entre escritórios do Reino Unido e municípios brasileiros, isso no contexto da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. A gente tem alguns trechos dessa decisão do ministro Flávio Dino. No primeiro deles, ele diz o seguinte, olha só, na tela. Leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados, guardados, empresas que aqui atuem. Entendimento diverso depende de previsão expressa em normas integrantes do direito interno do Brasil e ou da decisão da autoridade judiciária brasileira competente. Num segundo trecho, separado aí, destacado, o ministro afirma que ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. O ministro Dino afirmou ainda que transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou a partir do exterior determinada por outro país dependem de expressa autorização do Supremo. O ministro afirma na decisão que o objetivo é afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Essa decisão do ministro Dino não precisava nem citar a Lei Magnitsky, o recado está claro. O ministro está fazendo um gesto, ele não cita a lei, mas é sobre, como o Eric acabou de explicar, a soberania nacional em meio a todo esse processo que a gente está acompanhando, envolvendo também as vésperas aí do julgamento no Supremo. O ministro Flávio Dino deixando muito claro que lei no Brasil se cumpre lei brasileira. Então, o que ele está querendo dizer é essa lei que foi aplicada como sanção ao ministro Moraes, aqui no Supremo, para a gente não está valendo. Acho que tem um componente a mais aí, que é o seguinte, o ministro Moraes, nessa entrevista que a gente vai trazer daqui a pouco ao Washington Post, fala que ele não vai recuar 1 milímetro. Essa decisão do Dino vai nesse sentido, dizendo que ali a turma que segue ali as decisões do relator, do ministro Moraes, está dizendo que ali também não tem recuo nenhum a respeito da soberania. Mas só para reforçar que essa decisão do Dino foi na ação do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, em que a justiça inglesa emitiu uma medida cautelar a ser cumprida aqui no Brasil. É aqui que o Dino está dizendo, não tem valor, segundo a decisão do Dino, porque se trata de um episódio que aconteceu no Brasil, portanto, as regras, a lei é brasileira, a lei é a ser seguida. Se trata de soberania nacional. Se elas estão no Brasil, então é preciso cumprir as leis e decisões judiciais brasileiras no nosso território. E aí a gente entra nessa questão da Lei Magnitsky, que ele não cita, mas como a gente está dizendo aqui, só para reforçar, é um recado.